Olá, gestor e mantenedor escolar, bem-vindo à aula número 5, né, da nossa série Captação de Matrículas na Prática, como crescer com comunicação e dados. Hoje a gente vai falar de um tema importante, do relatório à ação, como analisar dados e tomar decisões para otimizar a captação da sua escola. A gente preparou um material aqui para vocês que vai chegar para vocês, então se você não conseguir esperar esse material chegar para você, você pode anotar, você pode bater foto, você pode tirar um print da tela, mas esse material, de alguma maneira, vai chegar para vocês. O que a gente preparou aqui para vocês é que a gente montou um planejamento na aula anterior, deu uma série de dicas que você pode implementar, deu ferramentas para vocês calcularem o tamanho do seu time, para vocês montarem um plano de ação inicial, para vocês entenderem o número de pessoas que você tem que ter na rematrícula. E agora, você depois de montar esse plano, definir sua meta, desdobrar essa meta na linha do tempo, você precisa entrar em execução. Só que a gente tem uma janela muito grande para constituir a base da nossa escola para o próximo ano. Se a gente começou em agosto e vai até fevereiro, a gente está falando entre 30 e 35 semanas. E o que a gente disse na aula anterior é que você não pode começar o seu ciclo de matrículas, iniciar as atividades do seu ciclo e esperar fevereiro do ano que vem para checar se as coisas deram certo ou não. Se você quebrou a sua meta na linha do tempo, o ideal é que você avalie com consistência, com um intervalo de no máximo 15 dias, como a sua campanha está indo. E no menor sinal de discrepância, de informação diferente entre o que você planejou e o realizado, que você tenha a capacidade de avaliar e entender o que está acontecendo de problema e que você consiga, junto com o seu time, traçar um plano de ação corretivo. E é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Então, você, gestor, sabe que canal trouxe mais matrículas na campanha passada para sua escola? Se você não sabe, é porque você está trabalhando com poucos dados ou que você não está organizado no seu processo de matrículas. Você precisa estar organizado. Os dados precisam direcionar o seu esforço de captação. Por quê? Porque sorte não é estratégia e consistência em análise é o que garante a evolução. A maior vantagem competitiva da sua escola é a execução consistente. Aí quem gosta de anotar, anota aí, ó. Execução consistente. Tem 3 pilares. Fazer as coisas certas, na hora correta e no volume necessário. Não adianta fazer a coisa certa na hora certa e pecar no volume. A gente viu na aula passada, você precisa estar bem dimensionado, tem um esforço grande para você constituir sua base. Então, execução consistente. Faz certo na hora certa e no volume que precisa, que dificilmente você vai ter problemas no seu ciclo de matrículas, ok? Olha só, trouxe para vocês aqui a árvore de resultado. Essa tela aqui é o que eu chamo de árvore de resultados. Você, enquanto gestor, tem uma receita pensada para o ano passado. A gente definiu a nossa meta do ponto de vista volumétrico, porque a gente não analisou a parte financeira da sua escola. Mas a receita, ela é uma composição da receita de alunos novos e a receita de alunos antigos. A gente viu na aula passada que, a depender do porte da sua escola, a sua receita de alunos antigos vai representar muito mais o seu resultado final em relação aos novos. Toda receita é um volume vezes um ticket médio. Como a gente não falou nada sobre ticket, a minha dica aqui, na parte superior desse slide, é que ao pensar em ticket, que você lembre desses 3 pilares. O que melhora o meu ticket? Descontos, e aí não é para a gente conceder, é para a gente tirar descontos. Toda vez que eu consigo reduzir a margem de descontos que eu concedo para os alunos, eu melhoro o meu ticket e melhoro, esse é o principal ponto, porque o desconto é sobre a mensalidade, que é a receita principal da sua escola. Mas se você tiver com os descontos ajustados, o que pode melhorar o teu ticket? Ofertas adicionais, contraturnos, escolinhas, né? Coisas que os pais podem comprar além da mensalidade. Oferta adicional melhora o seu ticket. Em última situação, você pode melhorar o seu ticket com o volume de alunos por segmento. A sua escola, ela tem um mix de produto, né? Ela tem a educação infantil sendo um produto, ela tem o fundamental sendo um produto, ela tem o fundamental 2 sendo um produto, e ela tem o ensino médio sendo um produto, tá? Fora as ofertas adicionais. Então, se cada segmento normalmente tem um valor distinto de tabela, se você mexe no balanço de alunos por segmento, o seu ticket pode melhorar também. Uma escola que passa a ter mais alunos do ensino médio, onde normalmente
é a mensalidade mais cara, em vez de mais alunos na educação infantil, muito provavelmente vai melhorar o seu ticket médio sem mexer em oferta adicional e sem mexer em desconto. Então, como a gente não falou do ponto de vista do pilar financeiro, eu trouxe aqui os 3 principais pilares para você pensar em melhorias do teu ticket. Agora tem coisa interessante aqui, né? Por que tem coisa interessante aqui? Porque se você tem um problema na sua receita e ao desdobrar esse problema, você vê que o seu problema está na receita de alunos antigos e no volume de rematrículas, você já sabe o que fazer. Você tem que fazer o quê? Olhar a sua base de rematrícula, que é uma base finita. E ela vai diminuindo na linha do tempo, como a gente falou. Agora, onde está o maior problema das escolas normalmente? Quando o problema está na receita de novos e no volume. Aí a gente desenhou um funilzinho aqui para você, por quê? Porque a metodologia de projeção de matrículas da sua escola chama-se funil de vendas, que é uma metodologia que não é recente, ela é de 1924 que ela se consolidou, quando as primeiras empresas aqui no Brasil quiseram olhar o desempenho da sua frente de vendas, que no nosso caso é a nossa frente de matrículas. E o funil, ele permite com que você segregue as ações. Você olha o seu funil, você consegue ver, como eu mostrei para vocês um exemplo na aula passada, se está faltando interessados, se está faltando agendamentos, se está faltando visitas ou se está faltando matrícula. E aí você consegue fazer o quê? Ser mais cirúrgico, você consegue concentrar o esforço do seu time naquilo que é mais importante naquele momento. Então, o funil de matrículas permite que você seja mais cirúrgico e consistente no direcionamento do seu time. Então, essa é a árvore de resultados que eu trouxe aqui para vocês, ok? Indicadores que importam. Se eu vou avaliar o meu processo de matrículas, eu preciso entender o que eu tenho que olhar. Então, olha aqui, listei para vocês os principais indicadores. Taxa de fidelização é importante? Importantíssimo. Você viu na definição da meta que a gente usou, tá? E você precisa, na linha do tempo, quebrar isso. Você já tem aí no seu sistema a data que as famílias fazem a rematrícula. Eu dei uma dica para vocês, que você deveria chegar até dezembro entre 70% a 90% da sua meta de rematrícula batida. Isso indica que você está no caminho correto. Você precisa pensar nas taxas de conversão do funil de captação. No exemplo que eu mostrei na aula anterior, você viu que a escola tinha problema de agendamento e que a escola tinha problema para confirmar as visitas em matrículas. E que os problemas tinham pesos distintos. Mas entender o quanto você perde em cada uma das etapas vai fazer com que você consiga direcionar as suas ações. Meta de novos alunos é um indicador importante. Não só a meta final, mas como ele se comporta na linha do tempo. Você viu que a gente tem um volume de peso entre os meses e os pais procuram mais em um determinado mês do que outro e eles também têm tempos de tomada de decisão. Tempo de atendimento é importante, você perceber se você está perdendo ligações, se você está demorando muito para responder o WhatsApp, se você está demorando muito para responder os formulários que são preenchidos de interesse, você sabe, a partir de agora, com as referências da aula anterior, que você pode estar com um processo ineficiente. Volume de tentativas por ponto de contato, extremamente importante para a projeção e para o entendimento, né, quando o seu time falar que não está conseguindo respostas. Meses de campanha, tanto para a rematrícula quanto para o processo de novos, extremamente importante para a gente quebrar esse esforço na linha do tempo. Capacidade de interações por dia, extremamente importante para você entender quantas pessoas você precisa ter neste processo, tá bom? Custo de aquisição, ou CPA, ou CPL, que é o custo do lead. Quanto de dinheiro eu preciso colocar na veiculação do marketing para retornar um interessado para a minha escola? Isso faz com que você consiga projetar, por exemplo, os investimentos necessários no marketing. Percentual de entrada por mês de interessados para você balizar, né, o peso da sua campanha. Data de início e término do ciclo de matrículas, não só do início do ciclo, mas do início do relacionamento, para você calcular o seu tempo médio de matrículas, que é o último item. E por que ele é importante? Porque você entendeu que ele prioriza as ações do seu time, que ele faz com que o seu time foque naquilo que a gente está correndo o risco de perder, seja porque o pai não visitou a escola, seja porque ele visitou e ninguém retornou. Então, os interessados da sua escola, eles vão perdendo a validade na linha do tempo. E se você não aproveitar para falar com ele, para levar ele, né, na sua escola, dentro desse período de validade, né, onde ele toma a decisão em média em um volume de dias, você vai perder a chance de matrículas, tá bom? Trouxe aqui alguns indicadores, então, que são importantes para vocês.
E aí pensei aqui, ó, rotina. A gente falou de rotina do seu time e também de rotina de avaliação. A primeira aqui, o primeiro bullet aqui é o mais importante, avaliações no máximo quinzenalmente. Se a gente tem um mês, se a gente faz avaliação por mês, a gente corre o risco daquele mês ser muito representativo. E aí, quando eu faço avaliação e as coisas não estão andando bem, uma lacuna muito grande para recuperar. Se eu faço as avaliações em um tempo menor, eu pego os problemas muito no começo e aí fica muito mais fácil corrigir. O que é importante na rotina de avaliação? Você compartilhar os aprendizados. O que funcionou, o que não funcionou. Você tem alguém do teu time que sempre que faz contato consegue a cada 2 contatos uma agenda. E tem uma outra pessoa do seu time que faz 10 contatos e não consegue nenhum agendamento. Você pode pegar essa pessoa que tem uma performance menor e colocá-la para entender o que aquela outra pessoa, que a cada 2 ligações faz um agendamento, como ela faz. Compartilha os aprendizados, não só do ponto de vista das boas práticas, mas das objeções. O seu time sofre objeções a todo momento e você contorna ela. Não faz sentido, né, você sofrer sobre uma objeção e conseguir contornar ela e o seu time ter uma dependência das próximas vezes que ela aparecer. Então é importante você envolver o seu time e compartilhar isso, tá? E toda vez que você envolve o seu time para promover esses ajustes, para fazer essa avaliação, fica mais simples de você traçar o plano, porque ao identificar um problema, você vai tentar desdobrar para entender a causa raiz. Quanto mais você chegar próximo da causa raiz daquele problema, melhor vai ser o seu plano de ação, porque você vai agir na causa do problema. E aí, efetivamente, você vai começar a minimizar aquele problema. Quer ver um exemplo? Vamos transformar isso num exemplo para vocês. Eu tinha uma escola e que por 3 semanas a gente via o número de interessados aumentar. O número de interessados que não viravam um agendamento aumentar. Que é a pessoa que procura, faz o primeiro contato. Ao conversar com a escola, o que a gente percebeu? A gente percebeu, ao olhar o quantitativo, a gente fez uma pergunta, né? Que era qualitativo. O que está acontecendo que a gente não consegue fazer os agendamentos? O que a gente percebeu era que a pessoa responsável por fazer esses atendimentos não conseguia fazer, porque o ambiente de trabalho dela era um ambiente de ponto de entrada de demandas da escola, a secretaria. E aí, todo momento, ela sofria algum tipo de interrupção e tirava ela, né, da produtividade. Lembra que a gente falou da imersão produtiva? Lembra que a gente falou do problema da gente ficar alternando entre as atividades? É isso. Qual foi o plano de ação aqui? A gente entendeu que a causa raiz da gente não conseguir transformar os interessados em agendamento era que, na verdade, a gente não estava nem conversando com eles, porque quem tinha que conversar não conseguia. Qual foi o plano de ação? Mudar o posto de trabalho da pessoa que estava responsável por fazer os contatos com as famílias. E a minha secretaria? Põe uma outra pessoa lá, mesmo que momentaneamente, mesmo que seja só para dar as entradas das demandas e depois em um outro momento. Mas a gente precisa garantir que a gente consegue fazer as coisas na hora que precisa ser feito e no volume. Lembra da execução consistente? Faz certo na hora certa e no volume necessário. Então, envolva o seu time, porque os números vão nos permitir as perguntas, mas você precisa entender o que está acontecendo na prática, na rotina de captação, junto com o seu time. E esse momento de rotina de avaliação, ele começa desde o dia 1 do seu ciclo de matrículas até fevereiro do ano que vem. A cada 15 dias, você tem que ter ali uma avaliação. Se você consegue fazer uma avaliação semanal e você tem 30 semanas de captação, você vai ter 30 relatórios e 30 planos de ação. Cada reunião de avaliação termina com um plano de ação para os itens que são problemáticos. Não existe reunião de avaliação que não tem plano de ação, com responsáveis e prazos definidos. A gente já deixou uma ferramenta com você na aula anterior, que você pode, inclusive, depois do início do ciclo, continuar utilizando ela para traçar o plano de cada 15 dias que o seu time precisa executar, ok? Plano de ação corretivo. Quando você identificar os problemas, o que eu fiz aqui? Eu tentei trazer para vocês as probabilidades de impacto. Então, se eu estou avaliando o meu processo de matrículas e eu tenho um problema de novos alunos concentrado no número de interessados, eu deveria, para este momento, ter 200 interessados na minha escola, eu tenho 50. Quais são as probabilidades de problema? Eu preciso avaliar o orçamento de marketing. Será que eu coloquei o volume de dinheiro correto na rua?
Porque se eu não coloquei, existe uma correlação direta. Enquanto eu invisto, quanto retorna de interessados. Então, preciso olhar. Ao identificar o problema de falta de demanda na minha escola, um dos itens a ser avaliado é orçamento de marketing. Será que o meu time de marketing não perdeu o prazo de colocar um outdoor na rua? Será que o meu time não está sem limite na minha conta digital para eu fazer os impulsionamentos? Preciso avaliar isso. Outro item, avalie o registro de entradas. Será que o meu time está registrando no software ou na planilha os itens das pessoas que estão nos procurando e que, portanto, eu estou olhando para um número correto? Ou será que o meu time está anotando tudo no caderninho e eu nem estou sabendo o número total de interessados que a minha escola recebeu? É um outro item para ser avaliado. Se eu tenho problema de demanda na minha escola e eu estou com um orçamento na rua e todo mundo registrando certinho, eu tenho que começar o quê? Avaliar os criativos da minha campanha que eu estou usando e o discurso da minha campanha. Por quê? Porque na maioria das escolas em que a gente faz uma análise de mercado, existe público para aquela escola naquela região. E aí, o que precisa ser feito é que a nossa campanha precisa impactar essas pessoas a ponto delas declararem o interesse. Se eu tenho um problema de agenda, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que avaliar os blocos e os horários disponíveis. Tem muita escola por aí atendendo as famílias ou agendando no melhor horário para a escola, esquecendo que a gente tem que estar disponível nos melhores dias e horários para as famílias, é ao contrário, né? Então, preciso pensar se eu estou ofertando o número de blocos e horários disponíveis. Lembra que na aula anterior a gente falou de 2 pessoas para o atendimento das visitas e o follow-up, o retorno pós-visita? Se lá deu 2 pessoas para o seu agendamento, você já descobriu, ao calcular o volume de pessoas, quantos blocos você tem. Se você precisa de 2 pessoas, é porque você precisa ofertar 2 blocos simultâneos de agendamentos. Então, aquela ferramenta também ajuda você a calcular o número de blocos a cada intervalo de atendimento. Você também tem que avaliar, se tiver um problema de agendas, a sua capacidade operacional. Será que o meu time está conseguindo falar com todo mundo que faltou para reagendar? Será que o meu time está conseguindo fazer os lembretes para garantir uma taxa menor de abandono das minhas agendas? Você precisa ver o seu tempo de resposta e conexão com as famílias. Será que estou respondendo em tempo hábil? Será que o meu time está conseguindo gerar conexão com essas famílias? Tá? Se você tem um problema de visita, capacidade operacional, porque visita faltando pode ser reagendamento que não foi feito, tá? Fluxo de reagendamento com as famílias faltosas, ele está contínuo? Ou um pai que falta, eu nunca mais falo com ele? Eu já vi escolas que, se o pai não comparece, ela não dá conta da demanda, nunca mais ela liga para reagendar. E aí você gastou um dinheiro para gerar uma demanda para sua escola, você gastou esforço do seu time para atender esse pai inicialmente e depois descartou ele ao longo do processo. Mas e se o meu problema é matrícula? Eu preciso avaliar os motivos de recusas que eu estou sofrendo, porque isso pode indicar se eu estou recebendo o público correto ou não. Eu tenho que checar a capacidade de contorno de objeções. Será que o meu time sabe lidar com as objeções finais? Isso aqui dá uma formação específica sobre isso, tá? Qualidade do público e compreensão da proposta por parte das famílias. Será que eu não estou deixando de fazer matrículas porque eu não consigo traduzir a minha escola para as famílias? Lembra que os pais têm baixa capacidade de discernir entre uma escola e outra. E que quanto mais a gente educa esses pais, mais a gente sobe a régua de comparação dele, mais simples fica o nosso processo. Mas e se o meu problema não está na parte de novos, está na parte de rematrículas? Eu preciso avaliar a confirmação dos anos anteriores. Eu preciso entender, será que eu tenho gente que ainda não fez rematrícula, famílias que ainda não fizeram rematrícula na minha escola e que no ano anterior, nesse período, ele já tinha feito? Se isso acontece, já é uma sinalização que você deveria se aproximar dessa família. Ela sempre faz a rematrícula em setembro. Agora você já está em outubro e ela nem confirmou, já é um sinal que o relacionamento pode ter algum tipo de problema. Ou também pode ser algum tipo de esquecimento. Mas se for o esquecimento, melhor ainda que você entre em contato, porque você está deixando de fazer alguma coisa que pode acelerar essa rematrícula. Então faça o contato para entender se é um esquecimento ou se não é um problema no relacionamento. E se o seu problema for ticket médio, eu já falei para vocês dos 3 principais pilares que mexem no seu ticket médio. Avalie a concessão de descontos ou bolsas, as ofertas adicionais e a composição dos seus segmentos, ok? Então está quase que detalhado aqui todos os tipos de problema que você pode ter no seu ciclo de matrículas e com a sua correspondente alavanca que você deveria avaliar, ou os itens ali que você deveria avaliar
sempre que esse problema acontecer, porque normalmente eles vão estar concentrados nessas hipóteses que eu trouxe para vocês. Olha só, plano de ação corretivo, o que você precisa entender? Tudo que você está vendo aqui nessas duas aulas visa com que você consiga construir um sistema de gestão para resultado. E aqui a gente não está falando de implementação de software, a gente está falando de orientação do seu time para o objetivo. Então você, ao definir uma meta e desdobrar ela, você desenhou uma estratégia de onde você quer chegar. Ao pensar nessa meta, na linha do tempo, desdobrando o volume de interessados por mês, desdobrando as rematrículas mês a mês, você foi lá e traçou diretrizes para isso. E tudo culmina na rotina do seu time. Então, o seu time foi treinado sobre o que a sua escola oferece, foi orientado sobre a importância da frequência de resposta, do tempo de tomada de decisão das famílias, de fazer do quanto a consistência é importante, né? A execução consistente é importante. Então, isso tudo tem que estar desdobrado para ele no seu time lá no dia a dia, para ele não deixar de atender um telefone que toca, para ele não deixar de responder uma mensagem do aplicativo de mensagens, para ele não atrasar o retorno para um formulário de interesse, para ele checar as objeções. Então, tudo isso culmina na rotina, porque são as atividades, pequenas ou grandes, executadas diariamente, que nos levam para o nosso objetivo. Então, você está orientando todo o seu processo de uma maneira mais científica. Você está construindo junto com o seu time um sistema de gestão para resultados. Você está orientando o seu time para os objetivos que você quer para o próximo ano. Ó, itens importantes. Dados oferecem segurança para suas decisões. Não dá mais para você atuar, né, no empirismo, no feeling. Eu acho que eu posso fazer isso esse mês porque vai ter muitas confirmações. Não, os dados estão aí. Talvez você não saiba organizá-los em um indicador, mas a grande maioria das escolas tem o dado. Talvez isso não virou uma informação em um conhecimento a ponto de determinar o esforço num determinado período, tá? Mas dados oferecem segurança para suas decisões. Resultados devem ser compartilhados com todo o time. Todo o time precisa saber em que momento que a gente está. A gente está abaixo, acima, a gente está bem, não está, porque você tem que fazer essa avaliação de tempo em tempo e redirecionar o esforço. Se o seu time sabe do resultado, ele consegue se engajar melhor com as ações que precisam ser feitas. As ações são justificadas pelo atingimento ou não dos resultados. Acompanhar seu ciclo de maneira consistente torna a campanha mais eficiente e previsível. Por quê? Porque você passa a cada intervalo de tempo descobrir pequenos problemas que acontecem na sua escola. Então, isso ajuda você a ter um ciclo mais consistente. Então, trouxe para vocês aqui todas as informações que você precisa para acompanhar o seu ciclo. Não basta a gente desenhar uma meta, iniciar o processo e não acompanhar todos esses indicadores. Então, todas as informações da aula anterior servem de subsídios para a gente acompanhar o nosso resultado. Quando a gente determina que um determinado mês eu preciso ter X% de rematrículas confirmadas, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse resultado, eu vou dividir eles por semanas, e aí eu sei o que precisa acontecer em cada uma das semanas. Se eu quiser dividir por dia da semana, eu sei o que tem que acontecer em cada um dos dias. Então, ao definir e desdobrar sua meta, você sabe tudo o que precisa acontecer na linha do tempo. O que você não pode deixar de fazer é de acompanhar isso. Né? Porque se você não acompanhar, o seu time entra numa rotina de execução e não sabe se o que está fazendo está surtindo ou não efeito. E aí ele não sabe que esforço ele põe, ele acha que está bom. Então você, gestor, precisa ser o maestro desse processo. Precisa criar rituais temporais para você nortear novas ações. Então, a cada 15 dias, precisa ser um ritual. Na sexta-feira que antecede a próxima semana, dentro desses 15 dias, você coleta as informações, você faz a análise e começa a próxima semana com a leitura e a discussão dos problemas. Da leitura e discussão dos problemas, você aprendeu que sempre sai um plano de ação. Não existe reunião de acompanhamento que se encerra sem um plano de ação, com atividades, responsáveis e prazo. Espero que essas aulas possam contribuir muito com você no ciclo 25-26.